Bem-vindos a mais um episódio do Liderança Proposital, um podcast que foi criado para trazer o transbordo, para trazer grandes líderes, grandes pessoas, grandes seres humanos para falar um pouco da vida deles, do convívio, da história e também do transbordo que eles causam nesse mundo, com propósito e também com liderança, obviamente. E hoje é um prazer, uma honra receber aqui um amigo que a vida me apresentou, Eduardo Prado, um grande mentor, um grande líder, um mestre de liderança e propósito aqui, Eduardo. Obrigado pelo seu tempo, obrigado por ter vindo, por ter aceitado esse convite, irmão. Top demais. Eu que agradeço o convite de fazer parte desse projeto que eu sei que vai alcançar muita gente, tem o poder aí. A Bíblia fala que o povo sofre porque falta conhecimento. Eu tenho certeza que esse ambiente aqui vai ser um ambiente que vai trazer pessoas que vão trazer experiências, estratégias, e isso vai mudar aí a vida de todo mundo, de você, que vai não só assistir, mas vai aplicar aí no seu negócio. Então, estou feliz demais pelo convite. Obrigado e parabéns pelo projeto. Obrigado, Eduardo. Primeiro, é sempre uma honra, um prazer estar contigo, é sempre um momento de muito aprendizado, de muito transbordo. Mas para quem não te conhece, o que é difícil, é mais fácil não me conhecer. Quem é Eduardo Prado? O que come Eduardo Prado? Onde habita? Onde habita, né? O que faz? Bom, eu sou um filho amado do Senhor. Eu sou Eduardo Prado, sou casado com a Ana Paula, tenho 6 filhos. A Bíblia fala que a gente tem que, né? Crescer e multiplicar. Estou ali seguindo. Cara, eu sou órfão de pai e mãe e eu comecei a empreender com 11 anos. Com 11 anos eu comecei a empreender, com 14 eu peguei uma bicicleta barra forte emprestada com meu tio Bebeto, comprei uma maleta de plástico em promoção no Carrefour e comecei a pedalar essa bicicleta fazendo manutenção nos freezers da Pepsi lá no litoral de São Paulo. Pedalava 50, 70 quilômetros fazendo manutenção desses freezers, me encantei pelo segmento da climatização. Foi essa a profissão que me levou a comprar meu primeiro apartamento, viajar a primeira vez para fora do país. Mas com 12 colaboradores eu quebrei. E aí foi ali que eu percebi que eu ainda não era empresário, que eu era dono de CNPJ. E aí eu fui atrás de informação para entender como é que um cara que tecnicamente conhecia muito, trabalhava 16 horas por dia e quebra, né? Aí foi quando eu entendi que eu não tinha estratégia de precificação, eu não tinha prospecção, eu vivia de indicação. Foi quando eu aprendi verdadeiramente o mundo do empreendedorismo. E aí, essa empresa quebrada, depois que eu fui atrás da galera do Napoleão Hill, que eu sempre faço questão de agradecer o trabalho que esses caras fazem no Brasil, esses caras viraram a chave na minha cabeça e eu saí dessa empresa quebrada para a maior empresa da minha cidade com atuação em 15 estados do Brasil. Uma pequena virada de chave. E aí, quando chegou a pandemia, tinha uma sobrinha que sempre ficava falando, ela já era influenciadora digital no segmento do direito. Ah, você tem que colocar conteúdo no digital. Eu falei, você tá maluca, menina? Eu vou ficar falando da minha vida pros outros. Aí, quando chegou na pandemia, ela foi um domingo em casa e falou, hoje só vai postar. Aí mandou dar uma dica sobre o ar-condicionado, eu dei lá a dica, o pessoal começou a comentar, e essa coisa começou a tomar uma proporção assim meio estranha, sabe? De repente o negócio deu certo. E de repente a coisa, ela foi lá mais vezes e postamos mais vezes, e a coisa começou a tomar corpo até o dia que eu entendi, pô, esse negócio aqui é sério. E aí, em pouco tempo, eu já estava fazendo com frequência, né? Eu sou um cara muito determinado em tudo aquilo que eu faço, eu aprendi, a vida me ensinou a ter constância. A constância é algo que não tem nada que possa parar um cara constante, né? Se tiver Sim. clareza para continuar aprendendo e ter constância. E quando eu entendi o jogo do digital, aí eu comecei a jogar ele de um jogo diferente. E aí chegamos até aqui. Para quem não sabe, aí, só no Instagram são quase 1 milhão de seguidores hoje. Nós já vamos bater 1 milhão de seguidores. Hoje eu sou mentor de empresas, né? Eu já mentorei mais de 3.600 empresas em 18 países. Eu sou palestrante internacional também. E o que eu faço hoje é isso. Eu sou estrategista em vendas, em processo e procedimento e precificação. O que eu faço hoje para ajudar as empresas é nesse segmento. Não, perfeito. Eu queria voltar um pouco na sua história, porque eu falo que nenhuma história de sucesso, nenhum empreendedor de sucesso vive de louros. Eu até costumo dizer que o cara que tem muito sucesso normalmente fracassa, né? Porque o cara que não tem empecilho, o cara que não tem frustração, o cara que não tem pedra no caminho, o cara que não erra, não abre margem para aprender. Normalmente o ego inflama e o cara fica estagnado. E eu, quando eu falo de liderança proposital, eu tenho 3 pilares muito claros na minha vida. Eu costumo até comparar com o Titanic. Porque é o seguinte, eu trago 3 pilares muito claros para a liderança. Primeiro pilar, gestão. É o de propósito. Segundo pilar, visão com propósito. Terceiro pilar, conexão.
por propósito. Sim. Então, a minha metodologia é baseada nesses 3 pilares. E por que comparo com o Titanic? Porque você tem um navio interatlântico, que nem o Titanic, gigantesco, maravilhoso. Se você tiver a melhor equipe técnica, que é a parte de gestão, se tiver um destino, um rumo, um objetivo, que é a visão, e você tiver comunicação com o porto, com todo o ecossistema, Sim. a chance de você dar certo é muito grande. Agora, se você tiver uma equipe muito boa, comunicação, conexão com os portos e não tiver uma visão, você pode ficar circulando de forma maestral ali, mas vai ficar andando em círculos. Se tiver direção, visão, tiver conexão e não tiver uma equipe, você talvez não chegue. Exatamente. E se você tiver a direção e a equipe e não comunicar com os portos, se der alguma besteira no caminho, você se perde. Então, os meus 3 pilares são esses. E quando você fala que você tinha 16 funcionários, uma empresa teoricamente consolidada ali, com um certo sucesso, e quebrou, foi essa parte aqui da gestão. Sim. A gente vive num país que a gente tem milhões de CNPJs, ainda mais, a maior parte deles MEIs, ou micro e pequenas empresas também, que a gente empreende por necessidade. O brasileiro empreende por necessidade. O brasileiro empreende porque ele tem que pagar as contas. E existem a maior parte dos brasileiros, eu adorei seu termo, dono de CNPJ. Sim. São donos de CNPJs que não têm formação, que não têm formação que eu falo para aquela área, ou para empreender. O cara às vezes até é formado em engenharia, medicina tem muito isso. Mas o cara não é gestor, o cara não sabe lidar com pessoas, ele não sabe lidar com planilha, ele não sabe o que é um DRE, não sabe o que é margem líquida, margem bruta, tributação. No Brasil é cada vez mais difícil, né? Sim. O tributário no Brasil é complicado. E fora isso que você falou, o que acontece? Eu tenho uma aluna que o pai tem muita grana, Sim. Pagou a faculdade, montou uma clínica maravilhosa de mais de R$1 milhão e ela está fechada. Sabe por quê? Só esqueci de um detalhe, precisa vender. Então, eu costumo falar para os alunos, quando o cara fala assim, não, Prado, que eu quero organizar a empresa toda, eu falei, cara, qual o tamanho da empresa? Não, eu estou começando agora, deixa eu te falar uma coisa, você sabe vender? Porque enquanto não tiver dinheiro no caixa, você não organiza nada, você vai ter que contratar pessoas, você vai ter que contratar contabilidade, você vai ter que ter um software de gestão, precisa de dinheiro. Então, primeira coisa de uma empresa é vender, tu sabe vender? Então, eu tenho alunos médicos que só passaram a vender mesmo, de verdade, depois que foram treinados nas armas da persuasão, gatilhos mentais, saber se o cliente é sinestésico, auditivo, visual, conhecer a dor, a dúvida, o desejo, a motivação de quem é o cliente dele. Então, a gente tem várias falhas, até porque a faculdade não ensina isso. O cara sai de lá um bom médico, um bom engenheiro, mas não sai empresário. Quando eu brinco e falo da diferença do empresário e do dono do CNPJ, é que qualquer pessoa pode ir lá agora e abrir um CNPJ. O fato de ter um número transforma esse cara no empresário? Não. Se o cara não souber vender, eu até falo para a galera sobre vendas, falo, se você tiver mais do que 30% do teu faturamento baseado em indicação, você não tem uma empresa sólida, você vive à mercê dos outros. Se o teu telefone tocar, você vende, se não tocar, não vende. Então, 70% do que é o teu faturamento deveria vir por intermédio da sua estratégia de prospecção, que aí você domina quanto você vai faturar. Fizemos um ajuste agora, semana passada, sobre o nosso negócio, o meu negócio digital. Então, nós fomos para 40 vendas por dia. Nós planejamos isso. Nós vamos fazer 40 vendas por dia. Nós vamos ter 1.200 alunos novos todos os meses. Isso foi planejado. Nós criamos estratégia, criamos ações para que isso acontecesse. E tem gente que está lá, acorda de manhã, ora, fala, Senhor, que o Senhor abençoe, que os nossos clientes indiquem a gente. Aí você imagina. Fala que a gente vive numa montanha-russa no empreendedorismo, né? Existem mudos empresários ou donos de CNPJs que dormem na sexta-feira rico e acordam pobres na segunda. Porque aconteceu alguma intercorrência no final de semana, o cara teve que pegar e sangrar a empresa. Exatamente. E essa preparação, eu gosto muito desse termo que você usou do cara que quer orar para crescer, é isso. E vem daí a visão. Se você não sabe para onde você está indo, o que você quer, ou qual o objetivo, você não tem como metrificar ou desenhar uma meta. É tudo ao léu. Mas tem quando você fala de desenhar um objetivo, a gente tem um passo anterior ainda. Que eu vejo que é um grande problema, que inclusive incorre na venda. Hoje a gente vive numa sociedade que todo mundo quer se diferenciar. É inovação.
é isso, é aquilo, como é que eu vou fazer mais, melhor, diferente e tudo. E a gente vê um exército de empreendedores, empresários, donos de CNPJs querendo se diferenciar, fazer diferente, fazer melhor, trazer uma tecnologia do Irã Sim, e não faz o beabá. Não sabe qual é a dor que sim, resolve. É o exatamente. médico que abre uma clínica, mas não sabe qual o tratamento que ele vai dar qual a dor que ele resolve, qual o problema que ele resolve. Sim. Porque toda empresa é um resolvedor de dor, é um resolvedor de problemas. A empresa foi aberta para resolver a dor de alguém vendendo um produto ou um serviço. Esse é o sentido de um CNPJ. Foi aberto para resolver a dor de alguém vendendo um produto ou um serviço. Em alguns casos, vende os dois, né? O Exato. problema é que tem gente que não tem clareza de qual é a dor que o produto ou o serviço dele resolve. Olha a loucura. Eu preciso, por exemplo, me comunicar no digital. Hoje eu alcanço 30 milhões de visualizações orgânicas. Eu tenho alunos em 18 países e eu não coloco um centavo de tráfego. Então tem uma estratégia. Eu sei muito bem qual é a dor que o meu produto e o meu serviço resolve. Com isso, eu sei quem tem a dor e eu sei me comunicar para tornar o meu perfil muito mais interessante do que interesseiro. Aí eu estava numa reunião com mentorados, 80 pessoas num Zoom. Falei assim, galera, quem aqui tem clareza de qual é a dor que o seu produto e o seu serviço resolve? 6 pessoas levantaram a mão, 74 não tinham clareza de qual era a dor que o produto ou o serviço resolvia. Como é que eu atraio uma pessoa que eu não sei quem é? Então tem uma regra para você que está assistindo, anota uma coisa importante aí. Você precisa descobrir como o seu cliente reclama da dor que você resolve. Quando você entender isso, você vai conseguir se comunicar de maneira estratégica e atrativa, para você vai deixar de ser interesseiro. Todos nós temos interesse, todos. O problema é que ninguém entra no digital, por exemplo, para comprar. Quem quer comprar vai no Mercado Livre, na Amazon, no AliExpress. Eu entro no digital para socializar, para aprender, para ver uma fofoca, para me divertir, para dar risada. E aí tem Instagram que você entra, ou qualquer outra rede, promoção, 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 Sim. promoção. E Aquela aí cara de reclama, empresa. e reclama que não tem, nossa, não tem interação, não estou vendo seguidor, não tô, as pessoas não estão comentando, é porque a sua rede social não faz sentido para quem entrou para socializar. Eu vejo um movimento muito grande nas redes sociais hoje, partindo desse pressuposto, desse princípio, na verdade, não é um pressuposto, é um princípio de fato da rede social. As pessoas estão ali no momento de lazer. Sim. A rede social é um momento de lazer da pessoa. Ninguém quer receber na cara ali 1,99. Não é isso. Sim. E aí você parte para um outro princípio que é a conexão com o storytelling. O storytelling, para que ele existe? A contar histórias, para gerar conexão. E você vê agora, por exemplo, eu recentemente tenho, como é que é? Insta Caio no Mundo, não sei se você acompanha essa trajetória. Como? Insta Caio no Mundo. Caio é o Não. nome dele, o Instagram dele era Caio no Mundo. E ele é um empreendedor que faz um desafio, e eu vou indicar para vocês aqui, ele fez um desafio de 30 dias, começando com R$1 para montar uma empresa. Que fera, cara. E aí ele pega R$1, vai com uma paçoca, vende um semáforo, só que ele saiu da cidade dele, foi para, eu acho que Juiz de Fora, ele é de São Paulo, foi para Juiz de Fora para, tipo assim, não vou usar minhas relações, não vou usar minha rede social, Network? não vou usar network, vou começar do zero com R$1 e vou mostrar que dá para fazer. Sim. Aí ele pega, aluga um Chevette para vender, ele vende brigadeiro, daqui a pouco ele monta. Aí ele tem a brincadeira que ele pega uma caixa de ferramentas e leva uma caixinha de brigadeiros lá dentro. Porque ele não vende brigadeiro. Ele tá ali para resolver. Ele chega numa loja e fala: foi quem pediu para arrumar? Aí arrumar o quê? Arrumar seu dia. Eu trouxe 120 gramas de felicidade. Esse aí eu já vi. É esse cara. Aí ele fez uma jornada de 30 dias. Top. Mostrando isso e como é que ele montou. Aí de R$1 ele saiu para, sei lá, R$7.000. Olha isso. Que ele fez uma doação no final dessa campanha. Só que é isso. Ele entende qual é a dor que resolve. Ele não vende brigadeiro. Ele melhora o dia das pessoas. É um momento que ele traz uma descontração, ele traz uma diversificação, mostra de um jeito diferente aquele produto que todo mundo tem, que é o brigadeiro, só que ele coloca uma história que melhora o dia das pessoas. E eu acho que isso está muito ligado hoje a uma crise de identidade generalizada que a gente tem na sociedade, né? A pessoa não sabe nem quem ela é. Como é que ela vai saber qual a dor que ela resolve? E contar a história, tecnicamente explicando o porquê que é importante você que vai vender aprender isso. Toda vez que a gente conta uma história, a gente usa uma área do nosso cérebro. Quem está escutando a história usa a mesma área. E é por isso que acontece uma conexão. Então, todas as vezes que você tiver uma história que tem amor, poder ou vingança, você vai ter uma história poderosa que vai atrair as pessoas, elas vão se conectar. É o que faz a Netflix, uma novela, quando está terminando, ela envolve amor, poder e vingança para você estar lá no próximo capítulo. Então, saber contar histórias
é envolvente, gera conexão e as pessoas compram mais de quem elas têm afinidade. Por isso que contar Sim. história é algo transformador. Você verdadeiramente muda o jogo, ao invés de vender um produto. O que acontece? Quando eu estou tentando vender para uma pessoa, existe uma guerra na mente da pessoa do cérebro racional e o cérebro emocional. Sim. Quem compra é o cérebro emocional. E dependendo da forma que eu mande a informação para uma pessoa, eu vou estar ativando uma coisa chamada amígdala cerebral. Quando eu ativo ela, a pessoa reage com defesa, medo e fuga. Aonde que eu preciso levar essa pessoa? Para o córtex pré-frontal. Como é que eu faço isso? Fazendo perguntas abertas que faça com que a pessoa comece a ter que pensar. Para ela pensar, ela tem que ir lá para esse lugar do cérebro que tem reflexão, lógica e tomada de decisão, que é onde o cara compra. Então, o simples fato de mudar uma frase na hora de uma venda vai definir se o cara vai te dizer sim ou vai dizer não. Tava agora, antes de vir para cá, eu estava na reunião, numa mentoria com os meus alunos dos Estados Unidos. Eles são corretores, eles vendem a pólice de seguro e fazem dolarização. Quando começou a reunião, uma das mentoradas falou: Prado, deu certo aquela dica que você deu. Ela estava com a dificuldade que o cara é muito rico, tem muitos compromissos e estava se esquivando dela. Cara, eu não estou conseguindo levar esse cara para a reunião. Eu falei, então, mas como é que você tem falado? Ela falou, eu tenho falado tal coisa. Eu falei, então, esse é que é o problema. Para esse cara aí, não adianta você falar isso. Anota aí o que você vai falar para ele. Ela escreveu, mandou para ele a mensagem, falou, você não vai acreditar. Marcamos a reunião. Eu falei, é isso, as pessoas compram pelas razões delas. O problema é que eu quero vender pelas minhas razões, porque eu tenho que bater a meta, porque eu quero comprar meu carro, porque eu quero comprar minha casa. Só que ninguém vai comprar pelas tuas razões, vai comprar pelas razões dela. Isso eu não conheço. Qual é a razão da pessoa, como é que eu vendo? Exatamente. Como é que você conhece a razão da pessoa? Foram perguntas abertas. Exatamente. Existe um estudo de venda que eu estava vendo esses dias, justamente um treinamento que eu estava passando para meus funcionários, que é justamente isso. Você tem que entender a dor, a consciência e a carteira do outro. Sim. Você não vai fazer cálculo com a minha carteira, não fazer cálculo com a sua carteira. Aquilo que é caro para mim pode ser barato para você, o que é caro para você pode ser barato para mim. Exatamente. Tudo depende da sua experiência, da sua expectativa, inclusive dos seus projetos. Sim. E do seu tempo, do seu momento. E aí, uma coisa que é justamente isso. Quem é que vende para o cliente? O próprio cliente. Você tem que chegar no cliente e entender qual é a dor dele, por que ele está sondando, porque se ele abrir o espaço para conversar contigo, algum desejo ele tem. Existe algum desejo ainda que inconsciente dele de contratar aquilo. Se ele abriu o momento dele, o espaço dele para conversar com você, existe algum interesse, senão ele não abriria. A questão é, qual é o interesse, qual é a dor que você vai resolver? E aí você volta para o começo. Exatamente. Qual a dor que você resolve, qual a dor que o cliente tem, os dois são coincidentes, vai surgir uma venda. Sim. E aí você tem que sondar dele, qual a dor dele que você pode resolver com o seu produto, com o seu serviço, com o seu projeto. Exatamente. Prado, então você saiu, começou na climatização, cresceu ali, entrou no digital de supetão por causa da sua sobrinha. Aí o que aconteceu? Aí eu comecei a falar para a galera do segmento da climatização. Aí um belo dia eu vim numa festa aqui em Brasília. Aí na festa uma pessoa, pô, Eduardo Prado, pô, que fera, eu acompanho seu conteúdo, top demais. Falei, que fera, você trabalha com ar-condicionado há quanto tempo? Falei, não, eu sou dentista. Falei, dentista? Você fala lá de precificação, é só adaptar para o meu negócio. Falei, cara, que engraçado, dentista acompanhando o conteúdo. Beleza. Aí passados uns 2 meses, um aluno que entrou num programa que eu tinha eu acho que era estratégia de vendas, não me recordo. Eu falei, Prado, não vou te enganar não, eu comprei o curso aí, mas a minha tia que mora com a gente, ela tem um ateliê de alta costura e ela está assistindo, está mudando tudo lá no ateliê dela, pediu para te agradecer. Eu falei, ateliê? Que ela tá pegando a estratégia só adaptando lá para... Aí nesse dia, cara, eu fui deitar e falei, Senhor, tem alguma coisa aí que eu não tô conseguindo pescar. O cara dentista lá em Brasília, agora a mulher que trabalha com ateliê de alta costura. Aí eu orei, Deus me deu a direção, para de falar você técnico de ar-condicionado, você vai falar você empresário e você não vai nichar mais. Aí eu parei de fazer isso, tinha, sei lá, poucos seguidores. Em 14, 13 meses eu tinha ido para 500 mil de seguidores, porque eu parei de falar nichado para quem. Então hoje eu tenho alunos design interior, engenheiro, fabricante de peça para aeronave, médico, dentista, vendedor de curso, vendedor de carro, ou seja, o que eu faço é ajudar o cara a vender, precificar e criar processo e procedimento. Então pouco importa se o cara vende sorvete ou vende peça para foguete, ele precisa vender, ele precisa precificar o que ele vende, precisa criar processos e procedimentos para ter uma equipe que possa ser liderada. Então, essa é a base hoje do que eu faço para ajudar a galera, entendeu? Perfeito. E eu vejo que, eu já falei isso em algumas palestras também para alguns amigos, que acontece muito. O pessoal quer inovar, quer inventar a roda. Então o cara pega o mercado dele, vira de cima a baixo, vê o que está todo mundo fazendo
E às vezes tem uma estratégia que é usada há 20, 30 anos no mercado paralelo, diferente, e que é só você remodelá-lo para o seu negócio. Sim. É justamente aí que mora a chave. Hoje a gente vive num mundo, em que você falou, existem 3 gatilhos principais para fazer a pessoa comprar no storytelling. Você tem que contar uma história que causa Amor, que tem poder e amor, vingança. poder e vingança. Um dos 3 ou os 3. Isso. Quanto mais gera conexão, mais gera gatilho. A gente vive num mundo coletivo, um mundo cada vez mais integrativo. Num mundo que as dores são semelhantes, que as identidades estão cada vez mais semelhantes, por mais que cada um queira se diferenciar, tá todo mundo meio igual. É a mesma, é o mesmo corte, é a mesma barba, a mesma harmonização. Exatamente. As referências são muito parecidas hoje por causa da globalização. Do acesso que o cara tem, né? Do acesso que o cara tem. E aí as dores acabam, por consequência, se tornando muito similares. E aí a dor que o cara tem, muitas vezes, na aquisição, na compra de um ar-condicionado ou num consumo dele de outro setor, a raiz daquela dor é similar. Pode ser que a necessidade momentânea seja diferente, mas a raiz ou o gatilho são semelhantes. E muitas vezes a pessoa consegue explorar estratégias de outros nichos dentro dela. E quando você fala de vendas, a venda nada mais é do que o conhecimento humano, né? É muito. O que acontece? Eu mais falo de neuromarketing, de neurociência, do que planilha porque, na realidade, a maior sacada é você conseguir convencer a pessoa que você é a melhor opção. Qual o problema disso? O cara tem crença limitante. Por exemplo, você deu o exemplo do ar-condicionado. Eu já vendi muito ar-condicionado. Uma pessoa pode comprar um ar-condicionado por 4 motivos. Ele pode comprar um ar-condicionado pelo nível de ruído, pelo consumo de energia, pela reposição de peça rápida ou pela estética. Então, se eu chegar numa casa onde uma mulher investiu R$1 milhão numa sala, eu já sei que essa mulher está pouco se lixando com o consumo de energia. Se o aparelho tem reposição, ela quer saber o seguinte: a hora que eu colocar esse trem aqui na minha parede, isso aqui não vai acabar com o layout da minha sala, que eu gastei R$1 milhão. Aí sabe o que eu faço? Tem um ar-condicionado da LG que ele parece um quadro. Artcool. É um dos aparelhos mais caros. Aí eu mostro esse cara. Isso aqui tem na casa da Gisele Bündchen. Acabou. A venda está feita. Mas se eu chegar para um cara que é engenheiro, aquele cara que gosta tudo do cálculo, esse cara está preocupado com o consumo de energia. Aí eu tenho um ar-condicionado que economiza até 70% de energia em relação ao convencional. Ou seja, o cliente sempre vai comprar pelas razões dele. Se eu não identificar isso no início da conversa, eu vou escutar o famoso, tá caro, eu vou ter que falar com a minha esposa, com o meu marido, me manda um e-mail que depois eu te respondo. Não, me manda mensagem que depois eu te respondo. É só uma mentira, até porque, anote isso daí, 90% das primeiras objeções é uma mentira. É o cliente contando uma mentira para você para fugir. Se você não identificar qual é a real razão daquela objeção, você vai bater em cachorro morto já e não vai sair venda. Até tava vendo esses dias um meme falando isso, né? O cara chegou, treinamento de venda, e falou, cara, preciso falar com minha mulher. Aí chega o treinador e fala assim, tudo bem, pode falar, concordo, você tem que falar com sua mulher, a casa tem que ser decidida pelo casal e tudo mais. Mas me diz aí, qual seria a objeção que sua mulher teria? O que você acha que ela não vai gostar? Para eu te ajudar a convencer ela. Não, sabe, eu até gostei, faz sentido, mas quando eu falar do preço, aí você já identificou que não é a mulher. Exatamente, não é. É o valor que ele está tentando terceirizar a culpa ou terceirizar a responsabilidade para a mulher para escapar. Nós somos treinados para escapar. Sim, a mente humana tá treinada para isso. A gente está acostumado a ser colocado na parede o tempo todo, né? A mente humana. E sabe o que eu faço, por exemplo? Quando eu faço uma apresentação da minha mentoria, o cara tem lá, eu passo uns 100 slides, aí às vezes o cara fala assim, não, eu vou falar com a minha esposa. Eu falo, não, é o que eu preciso. Essa mentoria aqui, você tá maluco. Só vou falar com a minha esposa. Eu falei, cara, top demais que o casal tem que estar alinhado. A casa que tem um casamento alinhado vai prosperar. Fera demais. Deixa eu te fazer só uma pergunta, não esquece de passar para ela todos os detalhes do slide 72, porque essas informações vai ser boa para ela tomar a decisão. Aí você percebe o cara... Você não lembra o que estava no... Você lembra o que estava no slide 72, né? Aí o cara... Então, essa é a minha preocupação. Sabe o que acontece? Você vai levar uma decisão para uma pessoa que não estava aqui na reunião e ela vai ter a responsabilidade de tomar uma decisão importante dessa para a família de vocês sem ter acesso às informações que você teve. Pois é. Você não acha melhor a gente marcar uma reunião para eu apresentar para ela esses 100 slides que você acabou de ver? Pô, é verdade, né, Prado? Pô. E nesse momento, duas uma. Ou ele marca a reunião, que é 1%. Mas você tem que tocar na ferida, porque senão ele vai embora achando que tá tudo certo, eu já enganei o cara. Já enganei, depois falo para ele que a mulher não deixou e é isso. Pronto. Mas é isso, é tudo... E hoje a gente vive num mundo que não está preparado para essa conversa, né?
Precisa, Sim. mas não está preparado para essa verdade. Cara, eu vou além. Eu acredito que as pessoas não estão preparadas. O que eu tenho mais visto nesses 18 países que eu tenho treinado empresas, eu acabei de levar uma empresa a 1 bilhão de faturamento. 9 anos tentando bater 1 bilhão. 9. Foram 4 reuniões. Dia 31 de dezembro recebi uma mensagem do diretor da empresa agradecendo, bater 1 bilhão. Qual é o problema? A comunicação. As empresas não têm manual do colaborador, fluxograma de função, missão, visão, valores, código de conduta, treinamento de integração. Aí contrata um cara na segunda-feira, terça-feira, o cara já está com a camisa da empresa, com a chave do carro, com o computador, vai que é tua, Tafarel, e se Deus quiser vai dar tudo certo. Aí não dá, não rola. E depois reclama que, poxa, como é que pode? Isso aqui é o óbvio. O óbvio na tua casa tem que ser dito, na empresa tem que ser escrito, treinado, com provinha. O cara termina de fazer um treinamento, aí não tem prova. Sim. Termina o treinamento, vai pro coffee break, vão embora, no outro dia o cara tem que aplicar. A pergunta é, será que aquelas 20 pessoas que estavam na sala, as 20, tem clareza? Aí o cara não tem uma provinha com 10 perguntas, que você acabou de treinar o teu time, provinha, 10 perguntas aqui, ó. De repente você vai descobrir que a galera só consegue responder 2 das 10 perguntas, ou seja, é um piloto de avião que sabe decolar, sabe voar, só não lembra onde aperta o botão do trem de pouso. Aí tu vai deixar esse cara voar? Não vai. Então, regra, treinou, tem que ter uma provinha, cara. Pelo menos umas 10 perguntas básicas sobre o que foi falado na reunião, porque de repente você descobre que tudo que você falou entrou pelo ouvido, sabe? E amanhã o cara vai estar lá apertando o botão na tua empresa. E respondendo. Exatamente. E o cliente vai ligar e falar com ele. Exatamente. Porque eu não sei se é com você assim, mas de vez em quando eu faço uns testes cegos na empresa. Tem que fazer. Né? Eu dou aquelas pinçadas. Sim. E não sei se é só comigo, fala se é com você também. Mas sempre que eu vou, eu acho. Meu teste sempre vai em cima. É. Sempre vai no erro. Tem que ter teste, tem que ter avaliação, até porque as pessoas, em muitos casos, o que a gente percebe lá? Estão treinando um time com 200 pessoas. É impossível você falar que vai sair 200 caras de uma sala de aula com clareza daquilo que foi falado. Os números são assustadores. Quando você pega o cara, meia hora depois que acabou, você entrega para ele 20 perguntas. O cara passou o dia inteiro numa imersão de uma empresa, aí coffee break, conversa, beleza. Responde aqui essas 20 perguntas. Aí tu vê a caneta tremendo. Agora tu imagina, se meia hora depois o cara já não sabe, tu imagina daqui a uma semana. E você pode pegar até pelo próprio avaliação de venda que você falou. Tem as pessoas sinestésicas, tem as pessoas visuais, tem as pessoas auditivas. Se você dá um treinamento de um dia, de um jeito... Exatamente, pode esquecer. Aquela pessoa que se adapta a esse tipo de aprendizagem vai aprender, vai absorver. É isso. Os outros 75% não. Esquece. Por isso que um palestrante tem um desafio absurdo, cara. Eu acabei de voltar agora dos Estados Unidos, fui treinar, palestrar para 200 pessoas. Qual que é o problema? Eu estou em outro país, são brasileiros, mas vivendo uma outra cultura. O cara não tem mais a cabeça de brasileiro, mas também não é americano. Entende? Mas então você tem que falar para 200 pessoas que precisam ter resultado. Não dá para você falar numa linha só, porque é bem provável que você vai pegar ali 40%, 30% da galera, os outros vão ficar viajando na maionese. Sim. Então, um líder e um palestrante, um mentor, tem um desafio absurdo quando vai falar em público. Esse cara tem que ganhar a massa e tem que realmente levar a mensagem dele para que a pessoa consiga aplicar e ter resultado. E o que a gente mais percebe, esse dia eu fui numa palestra em São Paulo que eu fiquei desesperado. O cara de uma empresa gigante, que eu não vou falar o nome aqui, um telão de 18 metros de largura, ele ficava no canto do telão, nitidamente ele estava desesperado. Ele ficava no canto do telão e ficava apontando assim, ó, e as pessoas assim, ó. E eu lá quase dando duplo twist carpal. Meu Deus do céu, por que esse cara não anda nesse palco, um palco de 20 metros de largura, e ele parado assim no canto da tela. Ou seja, o cara não foi preparado para estar ali. Sim. E tem que vestir a camisa de uma empresa bilionária. E aí é o nome de uma empresa de um cara que nitidamente não está... Às vezes o cara nem além de não ser capacitado, ele não tem o perfil para falar em público. E aí você pega um cara, enfia o microfone na boca dele, veste a camisa de uma empresa bilionária e passa uma vergonha dessa. Entendeu? Existe um preceito que eu falo sempre nos meus treinamentos, seja para equipe, seja para líderes, que temos que lembrar que no final do dia é tudo sobre pessoas. Sim. Nossos funcionários são pessoas, nossos fornecedores são pessoas, nossos clientes são pessoas, nós somos pessoas. Isso tem um lado bom e tem um lado ruim. O lado bom é,
Pessoas se conectam com pessoas. A gente Sim. vê aí cada vez mais a inteligência artificial tentando simular o jeito humano, as telefonias tentando, porque todo mundo cansou de ser atendido por robô, a verdade é essa. É. Ninguém aguenta mais árvore de Sim. Ura, Não. chatbot. Esquece. A gente quer contato humano. Só que isso também tem um lado ruim, porque nós somos humanos, somos falhos. Sim. Somos criados à imagem do nosso Criador, nosso Pai, mas somos falhos e errôneos. E isso a gente tem que levar em consideração, seja treinando, seja vendendo, seja comprando, seja gerindo. Então a gente tem que entender Sim. que tem outra lógica que eu acho maravilhosa, que não dá para misturar a vida pessoal e profissional. Irmão, não tem como. Isso. Se você, Eduardo Prado, speaker, palestrante internacional, se tua mulher acorda com a pá virada, irmão, esquece. teu dia não é o mesmo, tua energia não é a mesma. Esquece. Eu costumo falar, se eu estou numa reunião aqui, eu estou sentado com você aqui no meio de uma reunião, discutindo um contrato de milhões, minha mulher manda para mim no WhatsApp, precisamos conversar, acabou a reunião para mim. É isso. Precisamos conversar, eu paro a reunião, eu peço licença e vou ver qual foi a besteira que eu fiz dessa vez. Sim. É isso aí, mas é isso. Porque eu não consigo concentrar. É isso aí. Se eu que estou aqui nessa cadeira, nessa posição, com responsabilidade, faço isso, como é que eu vou cobrar o meu colaborador lá, que tem problema financeiro muitas vezes, dívida, a mãe no hospital, como é que eu vou cobrar que esse cara esteja 100% integrado aqui? Não existe essa falácia de não dá para misturar vida pessoal e profissional. O que a gente tem que ter é um equilíbrio. Equilíbrio. A gente tem que equilibrar, a gente não pode cobrar o funcionário como uma máquina, mas também não pode trabalhar como uma ONG. Não dá. Até Não porque dá. tem que dar ROI, né? Tem que dar ROI. E no final do dia é sobre isso, é sobre o impacto que a gente tem que causar. E aí, não entendam errado em casa, eu acho que é o seguinte, a gente vive num mundo em que existe muita falácia, muito mimimi sobre isso também. Porque os empresários têm que ganhar dinheiro em cima das pessoas. Sim, a empresa é feita para resolver um problema, só que para ela se sustentar e para ela gerar um impacto escalável, ela tem que dar retorno financeiro. Sim. Ela tem que dar lucro. Porque se ela não der lucro, ela não consegue gerar impacto, ela não consegue pagar as contas, ela vai quebrar e você vai mandar a gente embora, vai parar de atender seus clientes e vai pegar aquela dor que você resolveu e parar de resolver. É simples, você pega um empresário como o Luciano Hang, por exemplo. O cara gera 5 bi de impostos por ano e emprega 22 mil pessoas. Ano que vem vai faltar livro nas escolas porque o governo não conseguiu separar 2 bi. Então, ano que vem só vai ter livro de matemática e português para as crianças nas escolas. Sim. Porque faltam 2 bi. Só o Luciano Hang gera 5 bi por ano. Então, vamos acabar com o Luciano Hang, menos 5 bi na conta do governo e mais 22 mil pessoas desempregadas. Ou seja, então o problema não é empresário. O problema é que é só a gente ver na história aí os países que acabaram com os empresários, é porque o governo não gera dinheiro. O governo recebe o dinheiro dos impostos das empresas que são geradas e gera esse imposto. Então, infelizmente, é uma falácia, né? É uma falácia. É uma falácia muito ordenada aí. Você falou de Napoleão Hill. E eu falo que Napoleão Hill tem um livro que mudou minha percepção sobre a vida, que é o Mais Esperto que o Diabo. Mais Esperto que o Diabo. Mudou minha percepção sobre vida espiritual, sobre o mundo, sobre as energias, sobre frequência, mídia, governo. E se você não leu, eu indico aqui Mais Esperto que o Diabo, Napoleão Hill, porque leia e você vai entender muita coisa que acontece na nossa mídia, no nosso governo, a questão de enfraquecer família, empresários. Sim. São falácias para criar um inimigo comum, para poder ordenar por trás uma tomada de posição, uma tomada de poder, uma tomada muito mais profunda do que isso. E, na verdade, a verdade é o extremo oposto, né? Hoje vivemos num país, principalmente no Brasil hoje, em que temos que ter um inimigo comum que está no poder. Meu pai viralizou esses dias na internet, meu pai soltou um vídeo falando sobre os ministros, os carros dos ministros, benefícios dos ministros, toda aquela polêmica que deu aí. Eu fiz um vídeo também sobre os carros. Pois é. Ele polemizou, deu 7 milhões de visualizações, estourou, e ele mostra justamente isso. Cara, somos uma road empresarial, temos 37 empresas, pagamos, ele não chega nos 5 bilhões, mas já está nos 10 milhões de imposto. E o que acontece? A gente não tem os luxos que um funcionário público, servidor público de alto escalão, mas servidor público, que trabalha com o nosso dinheiro, tem. É muito doido isso, né, cara?
E isso a gente está falando de ministro, não estamos falando de deputado, não estamos falando de senador, não estamos falando de Eu fiz uma presidência. conta. Eu fiz uma conta. Aliás, eu adoro seus vídeos de conta. Eu fiz uma conta. É o seguinte, só para os carros dos ministros do TST, só para os carros e os motoristas, beleza? Imagina uma empresa que fatura R$200 mil e paga 10% de imposto. Ela paga 20 mil por mês. 240 por ano. Essa empresa tem em média de 15 a 20 colaboradores. Umas mais, umas menos. Beleza? Então, para manter os carros e os motoristas, nós precisamos de uma média de 64 empresas e uma média de 1.200 pessoas produzindo o ano inteiro só para pagar o aeroporto, o hangar que eles alugaram, a sala VIP que eles alugaram no aeroporto, os carros e os motoristas. 1.200 pessoas trabalhando o ano inteiro, 64 empresas gerando impostos só para pagar essa porcaria. No mesmo país que tem criança pegando comida no lixo, ano que vem, 2026 não vai ter livro, só vai ter livro de matemática e português porque faltam 2 bi para comprar livro. Então, aí você vai lá no STF e tem licitação para comprar vinho e lagosta. Cara, que loucura é essa? Você pode ir mais profundo que isso. Você vê que agora o Haddad fez aquele, eu chamo de evento do CMS, né? Oh, meu Deus. Para arrecadar 20 bi. É brincadeira, né, bicho? Só a JBS teve isenção de 8 bi. Não, a gente pode ir mais. Como diz, vamos embora para Passaga. Lá sou amigo do rei. Lá tem a mulher que quer, na cama escolherei. Então, o que acontece? Nós temos um país muito rico, cara. O problema é quando você compara as regalias que existem no Brasil. Eu fiz uma postagem mostrando quanto que o governo, né, os funcionários públicos recebem mais que a população. O Brasil está lá no topo, 15 vezes mais. Os Estados Unidos, 2 vezes mais. Então, como é que um país vai conseguir melhorar diante de uma situação como essa? Então, o negócio é muito mais embaixo, né, cara? O negócio é muito mais profundo. Precisamos de pessoas boas, como seu pai, como os empresários que realmente... E durante muito tempo, isso é uma coisa que tem mexido comigo. Durante muito tempo, a gente falava, eu não quero mexer com essa porcaria. Só que se a gente continuar, quem é do bem, quem realmente gera riqueza no país, se a gente não entrar para essa política, só vai sobrar espaço para essa galera. Mas a solução está na educação, né, Prado? Sim. E por isso que eu acho que projetos como o seu, educacionais, eu que estou criando um projeto educacional agora também, eles têm que crescer, porque se o governo está contra, se a maré está contra, a gente tem que remar com mais força e trazer mais gente para o nosso lado e continuar crescendo e continuar educando e mostrar para a população, não falo nem para os empresários, para a população, que o empreendedorismo é uma solução, mas é um empreendedorismo com matriz, com gestão. E eu gostei muito que você falou da questão da evolução da mentalidade do empreendedor. Cara, você que está começando, a gente está falando aqui, beleza, você tem que treinar, tem que ter manual para isso, para aquilo. Você que está começando hoje, você tem que aprender a vender. É vender, cara. É vender. Depois que você vendeu, depois que você gerou caixa, depois que você começou a gerar responsabilidade, aí você começa a organizar a casa. Primeiro vende. Aprende a vender a matriz básica de qualquer empresa. O que eu mais recebo lá na mentoria são filhos de pais que tinham dinheiro, o pai montou a empresa, entregou o controle remoto na mão do cara, só que o cara, até onde ele estava passando na Disney. E agora ele tem que fazer contratação, tem que gerir pessoas, tem que vender, precificar. Aí eu recebo a pessoa lá, mas qual o tamanho do negócio? Não, nós investimos 1,5 milhão. 1,5 milhão? E fatura quanto por mês? Não, por enquanto nada. Eu falei, não, tu tirou esse 1,5 milhão, não é meu pai? Eu falei, entendi. Tu já empreendia em algum lugar? Não. Já trabalhou na empresa do teu pai? Também não. Eu falei, então, filho, tu não tá pronto para ter empresa ainda, cara. Se tivesse pelo menos trabalhado na empresa do teu pai e aprendido com o teu pai, top, mas tu sai da faculdade. Abre um negócio e pega o controle remoto na mão, você não tem... Mas eu entendo também a mentalidade, Prado. E nisso meu pai foi maestro. Porque eu vejo hoje uma sociedade em que eu falei, a gente começa a empreender despreparado. Lógico. A regra geral é essa. Sim. O cara não sabe nem gerenciar o negócio dele, ele já tem um filho, vai crescendo, ele está preocupado em sustentar a casa dele e trazer proveito. Então, quando ele teve sucesso, ele não teve tempo de criar o filho. Exatamente. E nisso meu pai foi maestro porque eu comecei a trabalhar com 14 anos de idade. Essa é a diferença, cara. Com 14 anos eu era office boy do escritório de advocacia do meu pai. Essa é a diferença. Com 16 eu abri meu primeiro CNPJ com ele. Eu tinha um funcionário de 82, que era o seu João, e uma de 43, que era a dona Cida. E eu tinha 16 anos de idade. Essa é e assim, eu brinco que eu era
funcionário PJ, né? Porque na época nem tinha esse termo ainda, não existia MEI, não existia nada. Mas era CNPJ, era sócio do meu pai nessa empresa, era uma produtora. E eu tinha esses 2 funcionários. E meu pai me largava lá, ó, se vira. É isso. Se vira. E eu aprendi na marra. Então, quando meus amiguinhos iam pro cinema à tarde, pra academia, eu ralava. Eu com 23, 24, eu comecei com 16. Eu fui ter um salário, uma remuneração decente, e decente assim, decente para a população brasileira. Ainda não é um padrão de vida, ó, com 24, 25 anos. Eu lembro quando eu casei com 25 anos, eu ganhava R$ 5.000 por mês. É isso. Eu tirava de Prolabore. O que, para a média geral da população, é uma remuneração legal. Mas eu tinha 2 filhos, tinha que manter uma vida de empresário, escola particular, plano de saúde, só e acabou o dinheiro. Acabou o dinheiro. Nem compra faz, é só escola e plano de saúde. Dependendo da escola, hein? Não, eu consegui uma negociação boa na época, né? Porque eu sou vendedor. Mas era isso, era escola, plano de saúde, acabou o dinheiro. É isso. E aí muita gente vê onde eu estou hoje, Sim. E acha que é porque é filho do Raul, porque o Raul construiu. Irmão, tanto que meu pai me fez ralar, e obrigado, pai, por isso. E tem que agradecer ele por isso, porque tem muito pai, e eu entendo o que você fala, porque imagina um pai que sofreu muito, que tem condições, né? Sim. E não tem, e às vezes não tem, ou porque não tem informação específica sobre isso, ou porque não tem ninguém ao lado para orientar. E esse pai quer, às vezes, proteger o filho. Pô, sofri tanto, agora eu tenho condição que né, vou entregar de tudo. Mas do dia para a noite pega, tá aqui a chave da empresa. O quê? Para você tocar. É o que a gente mais encontra lá na mentoria. O cara chega lá com um negócio assim, 50 colaboradores. Eu falei, cara, mas... De onde surgiu? Como é que foi? Aí o cara, não, é aqui meu pai. Eu falei, entendi. Qual a sua jornada do herói? Não tem, cara, mas você começou a trabalhar. Então, por isso que empreender é uma arte, cara. É uma arte que você tem que ser psicólogo, você tem que ser cientista, você tem que ser vendedor, você tem que ser... Então, empreender é uma arte que não é para qualquer um. Se o cara não se preparar para isso, e por isso que a gente começou a falar que o cara tem que vender. Então, saber vender é o primeiro pilar que vai sustentar uma empresa no negócio. Porque se não tiver venda, você pode ter dinheiro. Tem gente que sai de uma empresa que trabalhou 30 anos, prega uma indenização, aí abre um negócio. E não dá lucro. E é um ótimo técnico. Sabe tudo sobre aquele fantástico. setor. Só que ele conhece uma das engrenagens do negócio. Ele trabalhou em uma engrenagem. A empresa tem 20. Aí as outras 19 engrenagens ele não roda, porque ele não sabe rodar. Aí ele torra o dinheiro da indenização ao longo de 1 ano e meio e quebra e fica sem dinheiro da indenização e sem empresa. Não sabia o básico, vender e precificar. Se você está aqui assistindo esse podcast e você não sabe o que é gatilhos mentais, as armas da persuasão, elevar a percepção de valor, quebrar a objeção, você não sabe qual é a dor, a dúvida, o desejo, a motivação, você não sabe identificar se o cara é sinestésico, auditivo, visual, você não é empresário. E se na hora de vender isso, na hora de precificar, tu não sabe o que é HH, BDI, despesa direta, indireta, margem de contribuição, ponto de equilíbrio, CMV, você é dono do CNPJ. A probabilidade de você estar vendendo um almoço para comer a janta é muito fácil, mas muito. Esse dia a moça naquele Shark Tank falou assim, eu tenho 188% de lucro. Como é que... eu vi. 188%. Não, peraí, para. Gente, isso é tão insano, por quê? O cara não sabe a diferença de markup e margem, porque uma coisa é você pegar um negócio de R$100 e falar, vou colocar 100 em cima para vender. Isso aqui não é lucro, né? Eu só estou colocando R$100, aí a pessoa fala que ela tem 100%. 200% de lucro. 100% de lucro. De lucro. Só que acontece, ela vende e emite uma nota sobre os 200. Aí depois tem despesa fixa, despesa variável, tudo. Ou seja, quando você tira isso, então a galera não tem noção da diferença de despesa e custo, de markup e margem. E fala, eu sou empresário. Eu estou falando isso para você porque eu já fui esse cara aí. Eu quebrei com 12 colaboradores porque eu não tinha noção do que é isso. Eu lembro um dos meus mentores hoje, nessa época lá, ele falava assim para mim, você sabe montar proposta? Olha a cabeça do cara que não tem noção do que está falando. Lógico que eu sei. Aí sabe o que eu pensava? Rapaz, eu coloco lá o cabeçalho, o rodapé, coloco lá o endereço tudo direitinho. Para mim, fazer proposta era o cabeçalho. Deixar bonito. E ele falava assim, sabe fazer proposta? Porque ele via que eu estava trabalhando muito e não tinha dinheiro. Eu falei, tem uma coisa errada. E eu não parei para escutar. Eu só parei para escutar esse cara o dia que eu quebrei. Eu fui morar na casa dele. E um dia ele me levou para uma sacada. Falou, senta aí. Eu quero te fazer uma pergunta. Você sabe montar uma proposta? Ele falou, porque eu estou te perguntando se você sabe o que é HH, BDI, despesa direta. Quando ele começou a falar isso, velho, sabe quando parece que o cara está falando russo?
que esse cara está falando? Foi quando eu descobri o que ele estava me perguntando. Então, às vezes, a falta de não ter informação engana a gente da gente achar que nós sabemos muito. O que mais acontece quando o cara começa a estudar é ele desesperar, porque ele percebe o quanto que ele não sabe. Então eu estudo todos os dias, há 35 anos, 1 hora por dia. Quando dá, eu estudo 3. Cara, e essa semana eu estou estudando sobre um trem que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida. Cara, como é que eu vivi esse tempo todo sem saber essa informação aqui? Uma estratégia poderosíssima que eu nunca tinha ouvido falar. E eu estou nesse negócio há 35 anos estudando todo dia. Pois é, mas é isso. É constância. Ninguém mata a constância, isso é fato. Não, cara. Mas a constância no longo prazo só se mantém com uma visão clara de onde você quer chegar, com propósito, com a vontade. Isso é a constância. O que acontece? Ó, todo mundo acha fera demais o fato de eu alcançar 30 milhões de contas orgânicas, né? Só que eu fiz 804 café da manhã comprado todo dia, de domingo a domingo, durante 804 dias. 2 horas de conteúdo. Todo santo dia, 804 dias, sem parar. Mais de 2 anos. São 365 dias, vai dar pouco mais de 2 anos. Você entende que não foi por acaso? Fora isso, você for lá no meu perfil, tem pelo menos 3 postagens por dia, mas não é postagem de... Se você for lá, ou vídeo, aí tem... Eu vou falar aqui 8 temas que fazem um perfil viralizar, tá? Casa, criança, casamento, comida, cachorro, viagens, memes e política. Essas 8 coisas são altamente viralizantes. Então eu utilizo essas estratégias para pegar minha mensagem e mandar para 32 países. Só que tem que fazer. Então digital é digital só para quem assiste. Para quem faz, cara, é muito trabalho. É físico demais. Eu tive numa palestra do Adib, né? E eu achei legal que o João Adib, que ele fala assim, o pessoal falando, pô, mas Adib, você mostra o que você faz, você revela sua estratégia, você não tem medo das duas coisas? Ele falou, eles não têm coragem de fazer, não têm vontade. Dá muito trabalho. Ninguém quer fazer o que eu faço, ninguém vai fazer o que eu faço, porque dá trabalho para um cara. E ninguém vai pegar o dia deles e fazer o que eu faço. Tá, mas é o que eu faço, se você for lá ver uma live, as minhas lives é o seguinte, tem gente que assiste o café da manhã e escreve assim, ó, Prado, eu nunca comprei nenhum produto, só com o café da manhã eu já aumentei meu faturamento 30 vezes, 30%. Falei, cara, parabéns, top demais. Talvez se você tivesse entrado num treinamento, você poderia ter aumentado... Diminuído esse prazo. Mas o que importa é o seguinte, é conteúdo de valor. E a galera fala a mesma coisa, mas você fica entregando conteúdo lá, o cara não vai querer comprar o seu treinamento. Eu falei, então só tem um problema. Quem verdadeiramente quer fazer a diferença, o cara pensa o seguinte, deixa eu te falar o que as pessoas fazem. Se de graça, esse cara já entregou isso aqui, que me trouxe resultado, tu imagina essa mentoria ou esse curso dele. Então tem gente lá na Nova Zelândia que entra num treinamento e fala, cara, se de graça, esse cara tá entregando isso aqui nessa live, tu imagina caminhar com ele. Agora eu te pergunto, Prado, se com certeza, tudo é parte de estratégia, não é à toa, você não faz isso de forma desprevenida. Sim. Mas eu vou provocar aqui porque eu sei a resposta e nem te perguntei isso antes. Você não faz isso pelo dinheiro que isso gera. Você gera com dinheiro pelo que isso faz. O que acontece é o seguinte, ó, vai ser pouco provável que alguém consiga ser muito bom naquilo que ele não gosta de fazer. Então ontem, era domingo, a minha família estava comendo uma pizza e eu estava no quarto fazendo uma live. Porque eu amo fazer, eu amo ensinar. Eu pagava os meus colaboradores no sábado, eu pagava a hora extra, pagava o transporte e fazia coffee break. Sai para quê? Para ensinar. Aí eu voltava para casa, bicho, realizado. Quando chegou a pandemia, que a minha sobrinha me mostrou esse mundo, que tinha gente lá do outro lado do mundo mandando mensagem, esse negócio, velho, fritou meu coração. Eu falei, cara, eu vou ganhar para fazer o que eu amo, que é ensinar. Sim. Então eu vendo, por exemplo, eu faço aulões em alguns momentos, né? Aí eu vendo um aulão que vai começar às 17 e terminar às 20. O cara já pagou, beleza? Teve aulão que nós terminamos 4 horas da manhã. Das 17 até as 4 da manhã. Quanto que eu recebia a mais por deixar de... Nada, mas por bem que eu tô lá. Falei, agora, eu sou meu louco, se vocês quiserem ficar fazendo perguntas, vamos varar essa noite aqui. Aí tem gente da Europa, Prado, eu não tô aguentando mais, bicho. Eu tô aqui já caindo pelas tabelas, 4 horas da manhã aí. E aqui já é de manhã já. Eu falei, não, bora pra cima aí. Ou seja, eu vendi das 17 às 20, ficamos até às 4 da madrugada. Minha esposa foi lá umas 10, eu falei, esse negócio. Eu falei, por quê? Essa é a maior prova que quem faz com amor, meu irmão, pode ter certeza, vai dar resultado. Até porque
Quem faz com amor vai fazer muitas vezes, vai querer melhorar o tempo inteiro, que é o que nós fazemos. A gente melhora o tempo inteiro, ajusta o tempo inteiro, só que tem uma coisa chamada constância. Eu tenho uma pessoa que eu gosto muito, que inclusive tive a honra desse cara se transformar em meu aluno. Então tinha um cara no digital quando eu cheguei, que eu mirei, né? Falei, pô, esse cara é top demais, fala uns negócios legais, jeito irreverente de falar, pô, vou mirar nesse cara, vou mapear esse cara. Esse cara hoje é meu aluno. Quando eu cheguei, ele tinha 1.200 e poucos seguidores. Postagens, desculpa. 1.200 e poucas postagens. Hoje eu estou com 10.100 postagens e ele tem 2.800. Só que hoje ele tem, lá, acho que 100 e poucos mil seguidores, eu vou bater 1 milhão. Aí ele brinca e fala, Prado, a regra é clara, né? Tu chegou, passou o rodo em todo mundo, entrega conteúdo que nem um maluco e você está explodindo e nós continuamos aqui na mesma cadência, estamos aqui aí. Falei, cara, não tem segredo. Se entregar, se fizer, se transformar a vida das pessoas, o resultado chega. Inclusive o resultado financeiro. E a intensidade distorce o tempo. É, A intensidade distorce o isso tempo. aí. Cara, então vamos lá. Algumas chaves já viraram para mim aqui nessa nossa conversa. Primeiro, entenda de gente, entenda de gatilhos mentais, entenda de venda. Muito. Então, assim, você entendeu de venda, beleza, já começou. Partiu daqui, você entendeu de venda, você cresceu. Aí você tem que entender de markup, HH, BDI, toda a parte financeira, toda a parte de precificação. Exatamente. Segundo ponto. Depois disso, cresceu mais, aí você tem que começar a organizar. Não faz de qualquer jeito. Processo, Treina, processo, pessoas e vai crescendo aqui dentro. Primeiro ponto. Segundo, você deu 7 chaves maravilhosas, 8 chaves maravilhosas com 8 temas maravilhosos de viralizar. Viralizar. Você que não vou repetir aqui não, você vai voltar no vídeo e vai pegar lá. Não deixar ele repetir não. E tem que fazer com amor. Muito. Você tem que ter carinho e cuidado com tudo aquilo que você faz. Nós só temos que ter clareza que às vezes por exemplo, às vezes o cara está numa situação financeira difícil e ele não consegue viver do propósito dele porque ele tem que sustentar a casa. Se eu fosse você, faz isso o mais rápido possível, para em pouco tempo você ter condições de viver daquilo que você ama. Vai ser pouco provável que alguém consiga ter muito resultado naquilo que ele faz só pelo dinheiro. Pouco provável. Pouco provável. Existe uma máxima, eu estava lendo um livro esses dias justamente nesse assunto de liderança, propósito, tudo isso, acho que era do Rick Warren, que ele fala justamente o quê? O problema das pessoas quando elas miram no dinheiro, quando elas miram no barco, na viagem, quando elas miram nisso daí, chega. Mas quando chega lá faz o quê? Você acaba trabalhando para isso. Você não trabalha e tem isso. Você trabalha para isso. Você vira escravo disso. Você vira escravo da viagem, você vira escravo do carro, escravo do conforto. E aí você perde o propósito, perde a motivação. Então, quando você trabalha por aquilo que você gosta, por aquilo que você ama, e tá tudo bem. Você gosta de viajar, você pode viajar, você pode aproveitar os louros disso. Mas quando você acha seu talento, sua forma de multiplicar, sua forma de fazer os outros crescerem com o seu talento, que você está fazendo essa educação maestralmente, quando você faz isso e trabalha com amor, no seu propósito, naquilo que você tem esse talento, com certeza o resto vem. E você não vira escravo disso. Você trabalha com ferramenta para você. Exatamente. Eu lembro de uma vez que foi muito engraçada essa história. A gente queria comprar um lounge. Aí eu falei, vamos comprar lá em Brasília. Eu sempre morei em São Paulo, conheci minha esposa aqui em Brasília. E aí vim aqui no aeroporto ali, compramos um carro. Eu paguei à vista. E a gente queria esse carro, cara. Engraçado, né? Aí saímos. Aquela coisa, painel do carro, cheiro. Nossa, eu dirigindo e minha esposa, meu Deus do céu, é bonito demais. É maravilhoso. Paramos no primeiro semáforo, pela saúde dos meus filhos, cara. Quando nós paramos, colou aqui a Mercedes C180. Aí eu olhei, falei, amor, carro é aquilo ali, ó. A gente tinha acabado de comprar o carro que a gente queria. Olha a loucura, bicho. Saí com o carro da concessionária, parei no primeiro semáforo, vi uma Mercedes C180. Eu olhei e falei, amor, carro é isso aí, ó. Aquilo lá que é um carro. Olha a loucura que a gente vive. Ou seja, não tem fim. Não. Se você não tiver um propósito muito claro, essas coisas, as coisas materiais, isso não tem fim. Então a maior prova disso, naquele dia, eu voltei para casa pensativo e Deus falou muito comigo. Você percebeu o que você fez? Vocês queriam esse carro. Vocês compraram o carro hoje. Você não ficou 10 minutos satisfeito. Você olhou para o carro agora já era o outro carro, ou seja, daqui a pouco vai ser o outro, vai ser outra casa, e outro celular, e o iPhone 27. Ou seja, e de repente a gente morre e descobre que nós ficamos o tempo inteiro correndo atrás do iPhone novo, do carro novo.
É muito louco isso, E né? eu falo muito isso. Eu vejo hoje que a gente vive num mundo que ostenta, um mundo É, de Instagram, um mundo de referências que sim, geram percepções. Eu não sou um cara materialista. Até sim. brincam comigo de vez em quando, você podia ter um carro melhor, você podia ter um celular melhor. Eu não sou um cara materialista. Eu não sou escravo de telefone, não sou escravo de carro, não sou escravo de nada. Eu uso isso como ferramentas para mim. Então, eu Sim, tenho uma carteira legal, de uma marca legal sim. para posicionamento, eu tenho um carro legal para posicionamento. Eu uso isso como ferramenta, mas eu não sou ferramenta disso. Eu não deixo me mover por isso. É Eu isso. uso isso para mexer meu caldo, É para fazer isso. as coisas acontecerem. Mas eu não me torno escravo disso. É Porque isso. no final do dia, cara, não importa o carro, não importa a casa, não importa o telefone, o relógio que você tem. É Ou isso. pelo menos para mim não importa. Se minha casa tá bem, se meus filhos estão felizes, se minha mulher tá É contente, isso. irmão, o resto do mundo pode explodir, que eu tô tranquilo. É. Não, mas a prova disso, ó, as pessoas falam que você não pode usar terno Com o com Apple smartwatch, Watch. com o Apple Watch. Qual que é o problema? Eu quero usar porque eu uso isso aqui para trabalhar. É As pessoas mandam ferramenta. mensagem, às vezes eu estou numa reunião, aí eu olho aqui, já respondo a minha. Aí eu entro, às vezes, com um terno de 10 mil reais e com um relógio nesse no pulso, a galera olha e eu faço assim, ó. Você entende? Que regra? De onde que saiu essa regra? Exato. Você Não, entende? a nova moda agora que eu escutei aqui, por exemplo, é etiqueta agora você usar fone de ouvido. É, então. Falei, por quê? Você entende que é uma loucura isso? Então eu falei, cara, como é que eu não posso usar o relógio que eu quero? Foi eu que comprei. Então, mas é porque essa roupa não pode. Então, o problema é que eu quero usar, porque é muito mais fácil. Eu estou numa reunião, às vezes eu não preciso sacar o telefone, eu resolvo aqui, mando Você tem mensagem que ter aqui. um Rolex Você para entende? comprar. Você entende que vai virando uma coisa tão maluca que não tem fim e é uma corrida que não termina nunca, cara. Exato. É pra saber que tem maior carro, Exatamente. o maior jato, o maior Exatamente. cruzeiro, o maior relógio, o relógio mais caro. E Exatamente. aí E às vezes a família do cara tá destruída, o cara vive com a amante na rua, a esposa saindo lá com o personal trainer, os filhos na casa dos vizinhos. Então, não é isso, cara. Eu posso te afirmar, eu já vivi todas essas loucuras porque, como eu sou órfão de pai e mãe, eu comecei a ter dinheiro sem ter Deus no coração. E eu tinha 4 namoradas. Chegava em casa, parecia que só tinha eu no mundo. Olhava para as paredes, era um vazio, meu irmão. E hoje, não importa como está a minha conta bancária, quando eu chego na minha casa, eu tenho um abraço de uma princesa, os meus filhos correm no meu colo e aí tudo faz sentido, meu brother. Brother, eu vi uma reflexão uma vez que falava o seguinte: eu não quero saber como é que tá a sua sexta à noite, eu quero saber como é que tá seu domingo à É tarde. isso, é isso. Porque a E sexta à aí, noite todo mundo tá ali, no sábado à noite, festa, farra, amizade. é E o isso. domingo à tarde? É isso, Como é que cara. tá seu domingo à tarde? Como é que você tá ocupando ele? É isso Porque o que. domingo à tarde é a depressão do solteiro, É né? isso aí. Todo mundo Todo mundo em bêbado, família, e você tá e lá. você lá sozinho. Exatamente. Então, Então, assim, não é isso, cara. Eu posso te afirmar. Geralmente, homem tem esse problema sério, né? Com essa coisa de mostrar que é tudo uma mentira, cara. Então, eu tomei uma decisão. Eu não tenho amizade com homem que trai mulher. Eu falo para meus amigos, se eu descobrir que tu tá traindo a tua esposa, eu vou tentar te ajudar. Se tu não quiser, esquece a amizade. Eu não quero saber o que tu tá fazendo com a tua amante. Então, eu tenho uma decisão, eu falo para todos os meus amigos, se eu descobrir que tu tá traindo a mulher que dorme contigo, tu não sai para ser mais meu amigo. sim. O cara tá maluco, Prador? Eu falei, esse é o papo. Então, se tu estiver fazendo, deixa, se eu souber, eu vou tentar te ajudar primeiro, porque eu sou teu amigo. Se você provar que você não quer sair dessa vida, esquece esse negócio de almoçar, de tu ir na minha casa, eu não quero ter contato com esse tipo de coisa, meu Eu irmão. tive uma amiga 2 dias atrás me ligou, Rodrigo, acabou meu casamento. Eu falei, como assim? Não acabou. Não, minha mulher saiu de casa ontem. Eu falei, você tá casado há quanto tempo? 24 anos. Eu falei, Tá doido, aí não dá, né, velho? não, mas é porque explodiu. Eu falei, tá, mas Do dia pra noite? do dia pra noite? Não, eu falei, com certeza tem uns 10 anos de É, mágoa e ressentimento. Porque um casamento não acaba, um casamento de 24 anos não. não acaba do dia pra noite. Não teve traição, É, não teve nada. Eu falei, então não acabou aqui. Acabou muito tempo, vocês estão prolongando. Aí ele falou, não, mas eu só queria te avisar porque eu tô meio mal. Eu falei, cara, você quer me avisar ou você quer conversar comigo? Você tá preparado pra conversar comigo? Porque eu vou te falar a verdade que você não vai querer ouvir. E eu vejo que a gente vive uma sociedade de relações efêmeras, né? Tudo é imediatista, é efêmero, não deu, tá bom, exatamente. acabou-se. Enquanto as pessoas não entenderem o real valor disso, de um casamento, cara, um casamento de 24 anos pode estar uma bosta há 10 a 12 anos. Se você mudar o seu posicionamento, se você quiser restituir, se você quiser reconsiderar, porque ninguém fica 24 anos juntos por comodidade. Esquece, cara.
existe alguma coisa que pode ser resgatada. Com certeza. E aí, quando você acaba um casamento desse tamanho, você não está acabando com a esposa, você está acabando com a família, com o filho, É isso. você está acabando com um ecossistema todo, com os parentes, com o sogro, com Nossa. sogra. É todo um ecossistema que é prejudicado, Vai. que se machuca. E daqui a pouco vai estar entrando num novo relacionamento que tem os mesmos problemas. Só vai mudar que Se um você tinha mudar o 24 e posicionamento, o mesmo posicionamento, se você não se mudar, você não vai mudar o seu futuro. é isso aí. Mas, Prado, eu tenho a impressão que a gente pode ficar conversando por horas e É, horas acho e melhor horas e tem que horas acabar o podcast, né, sobre gente? diversos assuntos. O pessoal já desligou, já foi embora, já foi tomar um café. Eu vou fazer o de praxe aqui, deixe suas redes sociais, deixe uma mensagem aqui pra galera. Show de bola. E obrigado, irmão, por ter vindo. Tamo junto. Eu agradeço o convite, parabéns pelo projeto. Bom, quem quiser me encontrar aí, o meu Instagram é @pradoclima, no YouTube, no TikTok, só você colocar lá, @pradoclima, que você vai me encontrar. E a mensagem, cara, é que as pessoas tenham clareza de onde elas querem chegar. É isso. Tenham clareza do que você quer. Tenha um plano para curto, médio e longo prazo. Porque senão você vai entrar na onda do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, vida leva eu, e eu posso te afirmar. Daqui a alguns anos você vai lembrar desse podcast para falar bem que aqueles caras falaram. Então tenha plano. Prado, não sei fazer, vai lá, metas smart. É a melhor forma de você construir um plano minimamente possível de ser alcançado. Metas smart, joga no Google assim, ó, metas smart. Aí você vai entender como criar um plano para você viver o melhor dessa terra. Que Deus abençoe vocês aí, que Deus abençoe o projeto, que você alcance muitas vidas aí com esse programa. Prado. Muito obrigado, irmão, por aceitar o convite, por compartilhar essa hora aqui com o pessoal. E você que ficou até aqui, muito obrigado. Não esquece de curtir, compartilhar, manda para amigo. Se você não gostou, manda para amigo e fala assim, ó, não assiste que é uma porcaria. Por favor, faça isso, tá? Se você não gostou. E de resto, segue lá Liderança Proposital, Rodrigo B. Canal. Estamos aqui para servi-lo toda sexta-feira. Muito obrigado por esse momento e até a próxima.